Dando sequência, então, às palestras, nós chamamos a senhora Patrícia Alejandra Bear, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, professora titular da Faculdade de Educação e dos cursos de pós-graduação em Educação e em Informática na Educação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Possui bolsa de desenvolvimento tecnológico e expansão inovadora, nível 1, mestre e doutor em ciência da computação pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Tem experiência na área de educação, com ênfase em educação à distância e informática na educação. Atua principalmente nos seguintes temas: desenvolvimento de ambientes virtuais e aprendizagens, produção e avaliação de materiais educacionais digitais, arquiteturas pedagógicas, modelos pedagógicos para EAD, construção do conhecimento, formação de professores, coordena o Núcleo de Tecnologia Digital Aplicada à Educação da Faculdade de Educação e vinculado ao Centro Interdisciplinar de Novas Tecnologias na Educação. Desenvolveu no ambiente virtual, utilizando como uma das plataformas de EAD da UFRGS em cursos presenciais, semi e totalmente à distância, por mais de 52 mil usuários. É membro do Comitê IFIP, membro do Comitê IFIP, autora também de diversos livros. Isso mesmo, né, professora? Obrigada pelo convite, Abed. Obrigada ao João Matar, a Tita, toda a diretoria, que nós estava há bastantes anos na tentativa de poder vir aqui e compartilhar com vocês um pouco do que a gente vem fazendo nas pesquisas da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Então, vocês vão me desculpar porque eu vou correr em uns slides, né? Mais ou menos 2 palestras em uma, mas a gente queria mostrar um pouco do que a gente vem fazendo e eu vou deixar à disposição todos os meus contatos para quem quiser pegar o material e conversar com a gente ou ir fazer um mestrado, doutorado no Sul. Então, vou hoje conversar um pouquinho sobre competências e recomendação em educação à distância. Competências e seus elementos, até o Daniel falou um pouquinho em competências, então vamos entender um pouquinho o que é competências, né, que várias apresentações até que eu assisti tem uma certa polêmica, competências e habilidades, o que é realmente uma competência, quais são os elementos da competência. Tendo como base, então, a análise do perfil desses atores da EAD, porque precisamos ter algumas competências para conseguir ministrar uma aula em EAD, não é qualquer professor, não é qualquer aluno, tem que ter alguma competência, tem que ter um perfil, e não é qualquer tutor ou monitor. Então, a partir dessa identificação das necessidades, a gente entende que é possível realizar indicações específicas de acordo com os propósitos educacionais, para trabalhar uma aprendizagem mais personalizada. Então, trabalhamos muito com a parte da competência e agora estamos trabalhando com recomendação pedagógica em educação à distância. Para isso, eu vou mostrar para vocês alguns sistemas que a gente vem desenvolvendo no meu núcleo de tecnologia digital aplicada à educação e que a gente está entregando também para a URGS, para ser utilizado, então, por todos os usuários da universidade, professores, alunos e cursos em geral. Um deles é o Recuacomp, que é um recomendador de objetos de aprendizagem por competências. O outro é o RecETC, que é um recomendador para um editor de texto coletivo, do tipo Google Docs. E os últimos é um mapa social e um mapa afetivo de um ambiente virtual de aprendizagem, desenvolvido por mim em 2000, que foi o primeiro plataforma de educação à distância da URGS. Claro que depois o Marte me tirou o protagonismo, porque entrou o Moodle, né? Então, eu estou brigando ainda na universidade para manter o Moodle e o Roda. Competências, então. Alguns conceitos que se misturam, que são polêmicos. Eu não vou dizer o que está certo e o que está errado, mas a gente tem a nossa referência e as nossas teorias que vão embasar isso. Então, existem muitos conceitos, como atitudes, capacidades, experiências, o que fazer, o ser, o saber.
E a gente entende, eu entendo, competências como um conjunto de elementos. E eu chamo esses elementos, são 3 elementos. É o conhecimento, as habilidades e as atitudes. São esses 3 elementos que fazem parte de uma competência. Então, eu não considero correto a gente dizer competências e habilidades, porque dentro de uma competência existe o elemento habilidade. Então, a gente coloca dentro desse patamar competência como sendo um conjunto desses 3 elementos. E as competências, elas são postas em ação. Então, o que ela é em si? Com a finalidade de resolver, de lidar ou superar um problema. Assim que a gente vai ver se uma pessoa é competente ou não. Então, a gente consegue ver, muitas vezes, uma pessoa muito competente na área profissional e na área pessoal, não. Porque vai mudar esses elementos, esse conhecimento, inclusive as atitudes. Então, a competência muda de acordo com o contexto que a gente está alocado. Então, o que é conhecimento? Isso aqui eu vou passar porque me deram menos tempo, né, do que eu tinha imaginado. Acredito que todo mundo sabe o que é um conhecimento. Habilidade é meio polêmico, então o que a gente está definindo como habilidade? Um conjunto de ações, de procedimentos, de técnicas, de estratégias, de métodos, que servem para a obtenção de um objetivo específico. E a atitude é a maneira de agir. Claro que numa atitude a gente vê os sentimentos, as preferências, os valores, né? Ele vem com as emoções, né? Vem carregada de emoções. Então, normas, intenções, isso também é atitude. Então, como eu falei antes, as competências, elas a pessoa pode ter uma competência, mas ela tem competências a nível acadêmico, profissional e pessoal. Então, dependendo disso, o que move essas competências? O biofisiológico, obviamente, à medida que passa o tempo e a gente vai ficando mais velho, essas competências, às vezes, né, acabam ficando, as habilidades, as próprias atitudes, às vezes, melhoram com a experiência, mas a habilidade não fica, né, tão desenvolvida. Então, o biológico, o biofisiológico é o que move uma competência, a afetividade e a criatividade. Hoje mesmo a gente estava... eu estava assistindo uma mesa redonda que falava sobre criatividade. Competência. Então, ela tem um caráter dinâmico, pois seus elementos eles se modificam, né? A gente tem como construir uma competência, não é que a gente nasce com competências. A gente tem como construir um conhecimento, nós temos que construir habilidades, e a gente aprende também, né, dando a cabeça contra a parede, por exemplos de pais, de professores, de modelos, a criar também e construir atitudes. Então, a competência, digamos, ela pode ser comparada com a espiral do Piaget, né, do conhecimento. A competência também pode ser construída e ela pode ser reconstruída. Então, eu vou passar rapidamente, porque isso aqui é tema de um livro inteiro, né, que está ali à venda, no Artesanato Educacional e no Grupo A, algumas competências comuns de professores, tutores e alunos na EAD. Tá? Nós temos um monte, eu somente vou pincelar algumas. Uma é a fluência digital, e aqui a gente tem que ter cuidado em não misturar alfabetização digital, fluência digital, letramento digital. Organização, nós precisamos ser um ser organizado para poder atuar na EAD. A comunicação escrita, né? Inclusive também, se tem videoconferência, a gente tem que saber se comunicar. Reflexão, e tem trabalho em equipe, tem presença virtual, tem mais um monte de outras competências. Eu só coloquei algumas para a gente poder passar, então, para o tema da recomendação em educação à distância. Então, a partir da identificação dessas necessidades, se entende que é possível realizar algumas recomendações. Essas recomendações específicas, normalmente a gente vê isso nos sites comerciais, né? A gente entra na internet, começa a pesquisar qualquer coisa e já o comércio já vai nos recomendando. Seja Booking, seja YouTube, seja
qualquer tipo de coisa que a gente entra, parece que tem um espião, um hacker, que está acompanhando a nossa trajetória pelos nossos dispositivos portáteis ou desktops, para nos recomendar coisas. Então, para isso, são utilizados os que a gente chama de sistemas de recomendação, como apoio tecnológico, mas a gente está querendo puxar isso para a educação. Ou seja, como usar os sistemas de recomendação da melhor forma na educação. Então, o que são sistemas de recomendação? A recomendação é um processo oriundo de uma relação social. Já vem de muito tempo. A recomendação de uma pessoa para uma vaga, quando a gente precisa recomendar alguém para, né, fazer um doutorado ou viajar para um sanduíche, uma carta de recomendação, recomendações médicas, recomendação de caminhos, de trajetos, recomendação de produtos. Ali eu já coloquei os meus 2 livros, não são muitos, são só 2. Agora a gente está no forninho do grupo A, o nosso 3º livro, que justamente fala sobre isso que eu estou expondo agora. Recomendação de serviços. E o que os pontos anteriores têm em comum? Para que se recomenda algo, então? Então, a gente tem a finalidade da recomendação personalizada e temos a recomendação não personalizada. Então, nós temos interesses individuais, que é o registro de interesses por determinados produtos. Eu sei que você quer estudar inglês, então, quem sabe, você vai curtir isso, isso e mais isso. Uma busca no Google qualquer que a gente faz, ele já vai recomendando na próxima busca mais um monte de outras coisas. E, claro, que nós temos os itens da preferência e o que vem da empresa, né, para vender. Né, tudo que é recomendado para poder ter um fim comercial. Sistemas de recomendação têm muitos tipos de conceitos e definições. Eu gosto muito desses 2, que o Schaefer, em 2001, diz que os sistemas de recomendação são filtros de informação para apresentar itens ou objetos, como páginas web, filmes, livros, medicamentos, etc., que são do interesse do nosso usuário. O Burke, em 2002, ele diz que um sistema de recomendação ele pode ser qualquer tipo de sistema que vai produzir recomendações individuais ao usuário ou que tem um efeito de guiar o usuário através de recomendações personalizadas. E aí que entra o nosso trabalho. Para que trazer os sistemas de recomendação para a educação? Para a gente poder recomendar, para ter uma aprendizagem mais personalizada, dentro das preferências e dos interesses. Não a nível comercial, mas sim a nível educacional. Então, o ponto é a parte do interesse do usuário, é daí que sai, e procura filtrar informações quando há um grande volume de dados. Então, se eu curti uma página, porque, quem sabe, tu não gosta dessa outra página que tem em comum. Então, aqui eu vou trazer, né, sistemas, né, que normalmente são recomendados, para a gente poder passar para os sistemas, então, que a gente está trazendo para a educação. Tá? Não são muitos. Existem os que a gente chama de sistemas de recomendação educacional, desenvolvidos por tecnólogos, digamos, da área mais da tecnologia. A gente já fez uma pesquisa bem aprofundada disso antes de começar a estudar e a trazer, a desenvolver sistemas voltados para a educação que tenham todas as técnicas, né, embutidas. Então, falo isso porque eu sou também formada na área da computação, né? Eu fiz um mestrado e doutorado em computação e trabalho com a área da educação, então sei muito bem que os sistemas de recomendação na área educacional, eles ainda têm muito do tecnológico e falta muito do educacional. Então, a gente desenvolveu um recomendador de objetos de aprendizagem por competências. Esse aí é o link, ele é completamente aberto, tá? Podem utilizar. E a ideia, então, é uma filtragem de objetos de aprendizagem de acordo com as competências que o usuário precise construir ou reconstruir a partir do seu perfil. Porque eu posso ter uma competência no nível 1
E eu preciso que meu professor trabalhe essa competência para ele chegar no nível 5. Então, construir essa competência. Foi aí que a gente começou a desenvolver esse projeto, né, esse recomendador de objetos de aprendizagem, que a gente logo mais temos que entregar para a URGS para ele ser utilizado, né, por toda a instituição. Eu comecei a desenvolver ele em 2011. Foi construído um protótipo com a filtragem por competências. Esse se encontra na 5ª etapa. A filtragem que hoje a gente faz é de conteúdo e colaborativa. Eu não vou entrar em detalhes mais técnicos, né, de que tipo de filtragem, o que é esse tipo de filtragem, mas simplesmente quais são os que a gente usa. As filtragens que a gente agora está estudando é as filtragens por conhecimento e por contexto. E o que ele recomenda hoje são simplesmente objetos de aprendizagem. A ideia é fazer toda a sincronização com o banco de dados da URGS e que, a partir das competências, agora eu vou explicar como ele funciona, o banco de dados, o LUME, possa recomendar materiais educacionais digitais em geral. A gente tem uma validação com 150 sujeitos, alunos que cursaram disciplinas de graduação e pós-graduação, entre 2011 e 2016. Essas aí são as tecnologias que a gente usa, né? Não vou entrar também em detalhes tecnológicos. Esse aí é o site, a tela de entrada. Então, a gente tem como cadastrar no perfil do professor a disciplina. Agora a gente mudou, colocou como atividade de ensino, porque a própria URGS mudou disciplina por atividade de ensino. Então, tu tem como cadastrar a tua disciplina. O cadastro da disciplina tem que ser colocado as competências que podem ser construídas pelos alunos que vão cursar a disciplina de 1 a 5, e a vinculação da disciplina a objetos de aprendizagem, que a gente é um primeiro assim, disparador de objetos de aprendizagem sobre aquele conteúdo que a gente quer desenvolver nos nossos alunos. Então, se cadastra a disciplina, se associa com as competências que a gente quer desenvolver. O cadastro da disciplina tem conhecimento, tem habilidade e atitude. Os objetos de aprendizagem, a gente utilizou metadados. A edição da disciplina, o relatório da disciplina com os objetos mais utilizados, porque os alunos curtem e, pela filtragem colaborativa, eles vão dizendo quais são os mais recomendados ou não, e os que menos recomendados, eles vão passando para o final da pilha. O perfil do sistema é entre 0 e 5, possui competência até o 5, que é a competência máxima. Eu vou passar um pouquinho mais rápido, porque eu tenho alguns outros sistemas para mostrar para vocês. A solicitação da recomendação, a indicação de objetos que se ajustem à necessidade do aluno e do cenário. E a ideia, então, a gente usa a escala Likert com 5 pontos, representada visualmente pelo conjunto de estrelinhas, e segundo a satisfação da recomendação. E utilizamos, hoje em dia, a filtragem por competências e a filtragem colaborativa. Bom, esse é um projeto que vem desde 2011, e no semestre passado a gente já também utilizou o sistema, e agora a gente já está fazendo os testes finais para poder, então, entregar para a universidade. Um outro projeto que a gente vem desenvolvendo é o ETC, que é um editor de texto coletivo. Se fez a necessidade de desenvolver esse editor por causa que o Google Docs, muitos dos professores estavam usando, mas a gente sabe que ele tem políticas, né, o Google de privacidade, onde tudo que a gente desenvolve é deles. Então, muitos dos professores não estavam satisfeitos e eles queriam um editor de texto da própria universidade. Então, a gente desenvolveu o editor de texto coletivo, o ETC, que é completamente livre, quem quiser usar, pode usar. E, além disso, então, também desenvolvemos um recomendador para o ETC. É uma funcionalidade que ela é integrada, eu não vou falar do ETC, que é um editor de texto coletivo parecido com o Google Docs,
mas sim do recomendador do ETC, como é que ele funciona. Então, é um software livre, desenvolvido pelo nosso núcleo, disponível online. Esse é o link. Ele tem um indexador, um minerador de texto e um sistema de consultas. O indexador ele tem a função de guardar o endereço de páginas da web, que contém vários materiais em formato de texto, de imagens, de vídeos, e o objetivo seria alimentar o banco de dados do editor de texto coletivo. O minerador de texto ele vai minerando, à medida que a gente vai escrevendo o texto coletivamente, ele vai minerando essas palavras, vai desenvolvendo como se fosse um grafo, e ele vai recomendando, então, material, seja em forma, então, sistema de consultas tem, e ele vai minerando, esse é o sistema, o editor de texto coletivo. Uma das funcionalidades é esse recomendador. Então, ele tem a recomendação de textos, de imagens e de vídeos. Tem a área de favoritos também. E é isso. Então, eu queria mostrar rapidamente também um editor de texto coletivo que é livre, que vocês podem utilizar nas suas instituições. Não tem toda essa política de privacidade que existe no Google Docs. E eu queria também mostrar o mapa afetivo. Nós falamos muito nas mesas redondas, né, nas discussões, sobre a parte da afetividade na educação à distância. Como é que a gente trata toda a parte social e afetiva do aluno à distância? Então, frente a isso, a gente começou a desenvolver essa funcionalidade, que foi uma aluna minha do doutorado, que ganhou o prêmio do ano passado de tese interdisciplinar da CAPES, o primeiro lugar de teses. E, a partir disso, então, a gente procurou, a partir não do Moodle, mas do Roda, uma funcionalidade que capturasse os estados de ânimo do aluno, para ele não, em princípio, evadir, né? A primeira coisa que a gente pensa é na evasão. Então, o mapa afetivo ele é uma funcionalidade do Roda. A gente já está começando a desenvolver um plugin dele para poder também instalar nas outras plataformas da universidade. É uma ferramenta que vai apresentar graficamente os estados de ânimo ou desânimo em satisfação dos alunos de uma disciplina. Ela é baseada na subjetividade em texto, já vou explicar o que é, na observação dos modos de interação dos atores, que seriam os fatores emocionais, os fatores motivacionais, e a gente está trabalhando com os traços de personalidade identificados através da aplicação dos instrumentos dos psicólogos, que é o Big Five. Então, nós estamos trabalhando com a teoria essa teoria que é do Chapman, que ele trabalha com insatisfeito, satisfeito, desanimado e animado, e ele tem essa família de estados de ânimo por trás. Então, a gente tem uma macrovisão e, por trás da programação, uma microvisão dentro dessa família de estados de ânimo. Então, essas famílias afetivas existem, isso aí já existe, a gente não inventou. São mais de 3.000 palavras afetivas que levam a um estado de ânimo. Então, algumas palavras através do fórum, da interação através do chat, através do webfólio, vão mostrar, é um minerador que ele vai, né, minerando essas palavras e vai dizer se o usuário ele está animado, está desanimado, está satisfeito ou está insatisfeito. Então, a interface do mapa afetivo, por enquanto, ele está desse jeito, são abas. Então, ele funciona dessa forma. A gente tem como ver por semana um usuário, qual que é o estado afetivo, o estado de ânimo dele. E cada palavra de conotação afetiva ela é classificada num quadrante daquela roda de estados afetivos. Então, a partir da inferência dos estados de ânimo de um aluno, é recomendada, ali que eu quero chegar, para que tudo isso?
a partir disso aqui, então, a gente começou a trabalhar com a recomendação de estratégias pedagógicas. Porque o professor diz, tá, e aí que ele está desanimado, e aí que ele está triste, e aí que ele está insatisfeito. O que a gente faz com isso? Então, a gente começou a criar um banco de estratégias pedagógicas, que é nada mais do que um algoritmo. Se acontecer isso, quem sabe tu faz isso. E é um banco dinâmico, onde o professor também vai poder colocar as suas estratégias, né, à medida que ele também vai testando as estratégias e capturando os estados de ânimo dos seus alunos. Então, é aí que eu quero chegar na recomendação, trazendo do comercial para a educação. Então, a gente dá uma estratégia. Bom, no diário de bordo, é uma ferramenta importante para verificar a necessidade. O diário de bordo é terrível na roda, porque ele é um confessionário. Eu estou apavorada, não entendo nada, é um horror. E como é compartilhado, um compartilha com o outro, então vira uma terapia coletiva, né? Então, é muito bom, porque ele vai capturando os estados de ânimo do grupo e vai dizendo para o professor, hello, eles estão escrevendo isso no diário e a tua aula não está muito interessante. Eles estão desistindo, eles não estão gostando, ele está indo por outro caminho. Então, é por aí que a gente está fazendo essas recomendações. Então, ali eu coloco algumas estratégias pedagógicas a partir, então, do estado de ânimo. E, por último, as aplicações, a gente já está aplicando isso em disciplinas de graduação, não está ainda, está em produção, mas não está ainda sendo oferecido ainda para a URGS, isso aí vai ser para o ano que vem. E cursos de extensão também do nosso núcleo. Então, a gente faz uma linha assim, de validação e avaliação do sistema antes de entregar para a nossa instituição. Por último, então, como a gente está falando em problemas socioafetivos, nós fizemos, então, o mapa afetivo e o mapa social. O mapa social, então, é outra funcionalidade do Roda, que tem por objetivo apresentar as relações sociais, que se formam no ambiente exibidas na forma de sociogramas. Então, a gente pega as interações de todos os usuários daquela disciplina, através do fórum, dos comentários, do webfólio, da biblioteca, do bate-papo e do A2, que é um sistema tipo Messenger. Então, o layout da configuração do mapa social é dessa forma, né? É um período de análise, as cores dos participantes, os níveis de relevância da funcionalidade e o professor que vai exibir, né, os alunos, os monitores, os grupos que vão ser analisados a partir desse mapa social. Então, o layout do sociograma da interação fica dessa forma. Nós criamos categorias sociais. Então, vocês estão vendo que tem uns alunos ali completamente isolados. Então, aparece um grafo onde tem mais interação, onde tem menos interação. E a gente clica em cima e a gente tem a noção, então, do que eles estão, o quant e o quali. Agora, nós estamos desenvolvendo a parte qualitativa. O que eles estão falando, por que eles estão isolados, o que mais a gente está precisando fazer para eles colaborarem ou cooperarem, dependendo da atividade. Então, o sistema tem esse layout, né, de como é que ele funciona, o perfil do aluno, a gente vai para a parte toda da interação e aplica, então, estratégias também pedagógicas, o que fazer com aqueles alunos que estão isolados, o que fazer com aqueles alunos que estão colaborando, mas não estão cooperando. E aí a gente tem estratégias também pedagógicas dentro de categorias sociais, que eu não vou entrar aqui, que é muito detalhe, mas assim, bem científico, do que o professor pode selecionar como estratégia para mapear as interações e, a partir disso, então, recomendar alguma coisa para melhorar, então, a qualidade das suas aulas e evitar a evasão, aumentar o interesse e que todos saiam satisfeitos, animados, né? E aqui eu acabei colocando o cálculo das categorias sociais é dessa forma que a gente está fazendo.
popularidade, quando é um líder é bem popular, então todo mundo quer interagir com ele, né? A colaboração, quando as pessoas se agrupam, o distanciamento social de um aluno em relação a uma turma, então o que fazer, como fazer, o distanciamento social do aluno pela turma, porque às vezes ele se isola e às vezes ele é isolado pela turma. E a ausência total. Bom, então, finalizando, né, eu acho que dentro do meu tempo, porque ela nem apareceu para mim, tá bem? Dentro do meu tempo, então, eu queria concluir recomendando as minhas obras, né, Modelos Pedagógicos e Competências em Educação à Distância, avisando que a gente já está desenvolvendo, então, estamos construindo, escrevendo o nosso próximo livro, que é justamente sobre a parte da recomendação pedagógica em educação à distância. Muito obrigada.